Eu poderia dizer que a Palmeira Jussara, bom, eu tenho primeiro a satisfação de falar Palmeira Jussara em vez de palmiteiro, né? Porque a gente ficou muitos anos falando do palmiteiro, e o palmiteiro quase foi a extinção, praticamente a extinção, exatamente por mau uso, digamos, né? Não conseguimos fazer uma lei sustentável do palmiteiro. E agora eu acho que é uma oportunidade, vamos dizer, junto com a comunidade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem que estar a comunidade envolvida para que haja uso sustentável, né? Então, vamos dizer, a gente quer dizer que estamos juntos, né? Novamente, há 20 anos que eu venho fazendo pesquisa na Mata Atlântica, e a Palmeira Jussara é uma das espécies mais estudadas da Mata Atlântica, eu posso dizer. Dos meus alunos, por exemplo, tem pelo menos 3 teses feitas, né, vamos dizer, de alto gabarito, né, vamos dizer, o pessoal da Federal de Santa Catarina foram meus alunos, Ademir Reis, Maurício Reis, enfim, gente que vem trabalhando com palmito há 20 anos, né? E eu fui orientador deles e vou mostrar um pouco desse trabalho básico de pesquisa. Queria dizer que tem informação suficiente, básica, para fazer o uso sustentável. Então, acho que devemos aproveitar bem. Eu vou disponibilizar esses dados, essas informações, então, vou deixar, quem quiser copiar, pode copiar, porque tem as principais informações básicas para fazer o uso da Palmeira Jussara. Então, eu vou dividir a minha palestra falando um pouco, misturando um pouco de conceitos científicos. Desculpe, vamos dizer, o pessoal da comunidade, se eu falar alguma coisa que não seja bem entendida, mas aí depois podem perguntar. Vou falar o que é sustentabilidade, o que é o manejo sustentável, que todo mundo fala, né? Eu só queria colocar que tem um tripé, o econômico, o ambiental e o social. Tem que estar juntos de tripé para realmente haver um manejo sustentável, ou sustentabilidade. Então isso é muito importante, que esse tripé pare em pé, né? Eu vou falar um pouco das características da Mata Atlântica, principalmente, vamos dizer, de sucessão ecológica, caracterizar o que a Palmeira Jussara, ainda falha a memória ainda da gente falar palmiteiro, né? Mas é Palmeira Jussara, é uma diferença muito grande, né? A gente tratá-la como Palmeira Jussara do que palmiteiro. E vou falar que na floresta tem espécies e espécies, tem espécies, eu vou destacar espécies comuns e raras, e vocês vão entender por que a gente, como é que a gente trata essas espécies da biodiversidade da Mata Atlântica. Tem 500 espécies vegetais e 50 mil de insetos e micro-organismos. Então isso aí é a Mata Atlântica. Mas eu vou explicar um pouco e como é que nós encaixamos a Palmeira Jussara nesse emaranhado de espécies, né? E vamos falar um pouco de diversidade genética também, só para a gente ter algumas dúvidas, né? Porque a gente fala, tem que trazer material de lá, trazer material de cá, o material está acabando e não sei o quê. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós estudamos desde Santa Catarina até São Paulo, coletamos material a várias altitudes. Então vamos colocar alguns pontos aí para a gente esclarecer que tem informação genética boa em relação a isso, né? Vamos falar então o que a gente conhece do manejo da Palmeira Jussara, né? Não vou falar de manejo, vou falar só de informação que é importante para fazer o manejo. Espero que a gente possa usar bem esses dados. Por favor. Bom, a biodiversidade tropical então é esse emaranhado de espécies, não só de plantas como de animais. Vou falar um pouco desse número, quantos são, né? Só para a gente se espantar e ficar maravilhado dessa biodiversidade da Mata Atlântica, né? E como é que isso pode ser referência para o manejo sustentável da Mata Atlântica, né? Então vamos lá, dando dados, né? Isso aí é dado inclusive do Ademir Reis, a tese dele em 2000. 1 hectare de Mata Atlântica, guardem bem esse número porque isso é importante. Tem 500 espécies vegetais, num hectare. Um campo de futebol da Mata Atlântica tem 500 espécies vegetais. Aproximadamente em média, né? É lógico, varia um pouquinho, mas em média é isso. Tem 150 desses 500 espécies, 150 espécies de árvores, 220 é de
lianas e epífitas, né? Lianas e epífitas que ficam penduradas nas árvores, né? Então tem 150 árvores, 220 penduradas nas árvores, espécies, e 130 arbustos arbustíferos embaixo das árvores. Estou puxando a sardinha para as árvores, né? Dizendo que as árvores não são as mais importantes. Na verdade, é um referencial apenas. Agora, tem 100 vezes mais insetos micro-organismos, ou 50 mil por hectare. Então, é uma enormidade, né? Vamos dizer. E tudo isso aí que é a biodiversidade. Como manejar isso, as espécies úteis e ao mesmo tempo manter a biodiversidade, que é o segredo da... Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a da sucessão ecológica. A sucessão ecológica é o conceito mais fundamental que tem para explicar como é que as espécies se relacionam. Porque tem 500 espécies, são todas iguais? Todos japoneses? Não. Também não são todas diferentes, né? Então tem grupos, né? Grupos de espécies. E a forma mais interessante de agrupar é através da sucessão ecológica. Então nós temos espécies pioneiras, né? Vocês conhecem lá a Cecrópia, lá em Baúba, é uma pioneira típica, né? Uma secundária, vamos dizer, César, por exemplo, uma secundária típica, né? Clímax, ali tem uma Malcótia, Canela, né? Canela preta. Então vamos dizer, então tem 3 grupos. E a nossa clímax aqui, a nossa principal espécie que estamos falando hoje é desse terceiro grupo da clímax. Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Então esses grupos são diferentes e eles se associam na floresta para crescerem adequadamente no seu nicho cada um. Então isso é importante saber que existe isso, que os 3 grupos têm que existir e coexistir, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Bom, então a gente começa a falar já o que é a Jussara. A Jussara é uma espécie clímax, né? É o terceiro grupo lá, que é a espécie chamada de sombra, ou a espécie que germina, cresce, desenvolve, frutifica a sombra. Pode frutificar a sombra, né? Às vezes pode ficar também, ocupar um espacinho lá em cima, buscar luz, mas ela pode frutificar a sombra. Ela é uma espécie que tem esse poder, digamos, né? Poucas espécies têm esse poder. E é importante colocar isso. Se você abrir um pouco de luz, ela responde, mas ela consegue, é o único grupo que consegue sobreviver à sombra e frutificar, né? Isso que é importante. As outras não conseguem, né? Então e ela ocorre em alta densidade na Mata Atlântica, normalmente. A gente vai mostrar quanto de densidade, quantas árvores por hectare. Isso é importante colocar, né? Porque é uma espécie extremamente importante ou adequada para manejo, porque tem, em média, 60 a 100 indivíduos adultos por hectare. O cedro tem uma árvore a cada 10 hectares. Só para dar uma ideia, mas as secundárias são raras e as climáticas são comuns. Então é isso que a gente quer dizer, que a Jussara ocorre naturalmente em alta densidade, praticamente em toda a mata atlântica umbrófila densa, certo? Então isso é uma grande característica. É lógico que a gente vai agora na mata, não tem. Se tem, por exemplo, uma por hectare, a gente se dá por satisfeito, né? Mas ela já ocorreu desde Santa Catarina até Espírito Santo, 100 árvores por hectare, mais ou menos, né? Então ela é uma espécie comum, que a gente vai falar um pouco dessa característica, né? A sua polinização é por abelhas, né? Abelhas pequenas. Eu vou mostrar que voo que tem, até isso a gente sabe. Mediu que distância vai o pólen de uma árvore para outra, até isso medimos, né? Através de marcador molecular. Então, enfim, brincamos muito com a Jussara. A dispersão das suas sementes se dá, esse é o ponto mais importante, uma diversidade de animais que transportam desde aves, roedores, animais grandes, macacos, enfim, tudo quanto é bicharada, vamos dizer, se alimenta por um longo período dessa planta. E por isso ela é denominada de espécie-chave, né? Porque ela alimenta uma grande quantidade de animais, polinizadores, dispersores, por um longo período de tempo. Isso tem um nome, né, na ecologia, chama-se espécie-chave
ou espécie mutualista chave. Então ela é considerada uma das poucas espécies que foi denominada, digamos assim, de espécie chave, né? E ela é, então, vamos dizer, com essa característica. Isso é muito importante porque ela é chave no ecossistema. Ela alimenta, tantos animais dependem dela, e esses animais polinizam outros, dispersam outras espécies, então ela faz uma rede, igual essa rede que estamos fazendo aqui, né? Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Essa rede é a mesma coisa na mata, né? Na verdade. E tem uma espécie-chave que às vezes faz esse papel de arrebanhador dessa rede, né? E é isso que eu estou falando que a Jussara é, né? Então, a gente vai demonstrar isso um pouco para vocês, né? Aí, por exemplo, a diversidade da fauna, essa é a tese do Ademir Reis, né? Ele classificou em 4 grupos, 4 classes de animais que se alimentam da Jussara em vários períodos, né? Então, os regurgitadores, né, tipo o tucano, que ruminam e depois de algumas horas solta, né, o caroço do palmiteiro em outro local, semeando a espécie. Os despolpadores terrestres, né, que são formigas e roedores, né, pequenos, né, que levam a pouca distância. Depois os engolidores com digestão completa, que são as antas e macacos, né, e os estocadores terrestres de semente, que são os roedores com cotia e paca. Enfim, é uma grande infinidade, tudo quanto é tipo. Eu coloquei só alguns, né, mas é uma infinidade muito grande, mostrando que essa é a principal característica, na verdade, da Jussara. Então, cuidado no manejo, porque se tirar tudo, é lógico que não pode. Então, todo mundo sabe isso, né? Mas é só para lembrá-los de que é uma espécie chave do ecossistema, né? E isso tem dados e mais dados para mostrar o que isso significa. Significa que nós não podemos usar o fruto? Não, ao contrário, mas usar adequadamente. É isso que eu estou lembrando, né? Tudo bem? Aí vamos ver, é só para mostrar a dinâmica do processo da dispersão das sementes da Jussara. Só para mostrar então como é que cai frutos, é uma pirâmide, né? Embaixo é quanto cai de fruto, para saber quantos adultos vão ficar. Então tem adultos lá, nessa população estudada, tem 61 árvores por hectare adultas. Para formar 61 árvores adultas por hectare, caíram 377.101 sementes por hectare, certo? Então essas sementes caíram, aí sementes do solo 53 mil, você vê que 1/6 somente vai para o solo, né? O restante é animais se alimentando, etc, né? Então, sementes vivas do solo, né? 23, depois plântulazinhas, como essa aqui, né? Seriam 12 mil, jovens, aí jovens já é de 1 metro de altura, 2 mil e assim por diante, adultas 61 por hectare. Essa é a dinâmica, na verdade. Então dá para se aferir se a sua área está sendo boa ou não, que você está manejando, se está correto, não está correto, se precisa aumentar, não precisa aumentar. É isso que eu estou querendo colocar. Esses dados são disponíveis, são básicos, né? Bom, as espécies raras e comuns, né? A gente tem uma classificação internacional que espécie rara é aquela que tem menos de uma árvore por hectare, né? Por exemplo, o cedro, que aqui na Mata Atlântica, aqui na Intervalos, por exemplo, nós fizemos estudo, tem 8 indivíduos, uma árvore cada 8 hectares, né? Uma espécie bem rara, né? E tem o palmiteiro, que tem 60 a 100 árvores adultas por hectare. Então é o oposto, né? Então esses dois grupos, e tem de tudo quanto é tipo, tem 20 árvores por hectare, 10, 5, enfim, cada espécie tem a sua densidade adequada, isso que é importante. E é fixo mais ou menos. Você vê que em todo lugar que você vai, tem alta densidade de palmiteiro, de Jussara, né? Agora é lógico que nós, quando cortamos, nós mudamos completamente essa densidade, né? Então eu vou mostrar o que acontece na verdade. Então vamos ver, é lógico que tem desde espécie muito comum, com 100 árvores por hectare, até muito rara, uma árvore cada 50 hectares. A Sumaúma na Amazônia, por exemplo, é uma árvore cada 50 hectares. Só para demonstrar que tem uma grande amplitude, tem tudo tipo de espécie. E elas sempre são raras ou comuns, né?
Aí eu estou mostrando aqui um esquema, né, vamos dizer, das 4 grupos, né? A floresta seria, se pegasse 4 espécies só, né? Essa verde seria tipo chuçara, né? Muito comum. Então cada quadradinho desse é 1 hectare, certo? Então vamos dizer, tem o verdinho tem bastante por hectare, né? Aí depois vem o azul, medianamente também com alta densidade. Aí vem o amarelo, que é mais ou menos raro, e a vermelhinha, que é muito, muito rara, né? Tipo cedrela, por exemplo, né? Cedro. Então, enfim, essa é uma figura mostrando 4 grupos de espécies. E nós temos de árvores 150 delas no hectare. Só para dar uma ideia, assim, como é complicada a nossa Mata Atlântica, né? Mas esse dado a gente tem bem documentado, né? Nós estudamos aqui no Parque Intervalos, aí é o Parque Intervalos, é uma área do Parque Intervalos, que é a saída dela, né? Acho que o pessoal da Fundação Florestal se lembra muito bem disso. Então, essas bolinhas pretas são todas as árvores de cedro, cedrela, fícios, né, de cedro, nessa área da saiba dela. Tem 28 árvores, não, 34 árvores em 279 hectares. Ou tem uma árvore cada 8 hectares. Você vê que está tudo, as bolinhas espalhadas, são todos os indivíduos adultos. A gente mapeou todos para a gente poder, de fato, saber e entender mais. E naquele quadradinho lá em cima, que quadradinho é 1 hectare em escala. Tem 100 adultos de palmiteiro ou de juçara por hectare. Certo? Só para mostrar o contraste, né? Naquele quadradinho de 1 hectare não tem nenhuma cedrela. E naquela cedrela tem 100 indivíduos adultos por hectare. Vamos ver o resultado que nós estudamos, então, dessas 2 espécies. Só as 2 espécies. Cedrela fícilis, a distância de caminho do pólen, nós medimos quanto caminha o pólen. Medimos através de marcador genético, né? Dá para fazer isso, né? É igual fazer teste de paternidade de gente, mesma coisa. Fizemos, vamos ver, onde foi o pólen, quem é o pai, né? Nós medimos 950 metros. E praia, que é uma espécie rara, uma árvore cada 8 hectares. Ou para juçara, que é 100 árvores por hectare, 56 metros. Ou a distância é proporcional. Isso foi a coisa mais interessante que nós vimos. Todas as espécies que estão estudando é assim. Se a árvore está longe, o polinizador vai longe. Se a árvore vai perto, o polinizador vai perto. É muito fantástica essa nossa Mata Atlântica. Então isso aí é uma coisa fixa, né? Então, se a gente deixar o palmito-juçara longe, é lógico, o polinizador não consegue alcançar, então não forma uma semente, então reclama que não tem semente, etc. Entende? Então, isso aí que é a informação que eu estou falando, que é básica para todos que estão preocupados em uso sustentável da palmeira-juçara, certo? Então, nós medimos isso para exatamente permitir que a gente possa usar adequadamente o manejo, né? Bom, aí é só para a gente se deleitar, né, com a figura. Aí nós estudamos quanto de diversidade genética tem na juçara e nas outras espécies da Mata Atlântica. Então, pega um monte de espécies lá. Então, vamos ver, tudo é Mata Atlântica, né? Eu destaquei a juçara, por quê? Não sei se estão reparando. Vamos pegar o H0, é a diversidade genética na população. Nós pegamos uma população base, né, e medimos quanta diversidade genética tem através de genética molecular, certo? Pegamos uma amostrinha das folhas, das varas lá e levamos para o laboratório para todas essas espécies. Fizemos 50 espécies, eu coloquei aí umas 15 espécies principais. Mas o mais importante é que a juçara é a de mais alta diversidade de todas as estudadas. E por que isso? Por causa exatamente desse fluxo gênico que a gente chama, desse transporte de polisementes, né, vamos dizer, intensamente por animais. Então, o fato dela ser espécie-chave também determina que ela tem alta diversidade genética. Isso é que está acabando com, na verdade, a exploração, certo? Se ficar uma mais longe da outra, etc., nós começamos nós temos que repovoar baseado nessas informações, né? Isso é a coisa mais fácil que tem, né? Não vou falar sobre isso, mas muita gente está fazendo isso, né? Fazendo repovoamento, fazendo semeadura direta, fazendo todo tipo de manejo, né?
Eu só estou mostrando assim que tem informação para falar quanto, como, porquê. É isso que eu estou querendo dizer. Demonstrando que a Jussara é uma das espécies mais diversidade genética da Mata Atlântica. Certo? Vocês podem ver aí, a maior parte chega no máximo 300 e pouco, a não ser a baúinha forficata, né? Que é a pata de vaca. Mas enfim, é a mais alta espécie de diversidade genética encontrada, né? Aí eu vou mostrar, todo mundo fala assim, tem diversidade genética entre as populações nossas? Não tem? Então eu estou apresentando dados aqui, em amarelo primeiro. SPS significa São Paulo, Saibadela, né? E os 100 metros, 250 metros, 350 metros, 450, é, na verdade, a altitude. Nós pegamos várias altitudes da Saibadela, certo? Que é aqui em Gervásio, certo? Tanto em cima como embaixo. E o SPL é São Paulo Limão, que é uma outra região, ali também perto da Saibadela, com a mesma altitude. Isso aí em porcentagem, aí é 0,02 é 2%, 0,01%, baixíssima diversidade genética entre as populações. Então muita gente fala, não, tem muita diversidade, porque eu vejo lá que uma de cor assim, outra de cor assim. Tem que comprovar isso. Então eu estou trazendo dados, esses dados são muito mais detalhados na tese, né? É a tese do Maurício Reis. Né? Bom, agora, entre Santa Catarina e São Paulo, aí começa a ter diversidade, que é o em vermelho lá. Então, SC Santa Catarina 450 metros, 550 metros, 650 metros, 3 altitudes lá de Joinville, né? E aí, vamos dizer, comparado com São Paulo, Limão, por exemplo, é 3%, 4%, 5%, é um pouquinho mais, mas também não é muito exagerado. Então, vamos dizer, tem alguma diversidade genética, mas não é tão grande entre Santa Catarina e São Paulo, e aqui entre a altitude de São Paulo, muito baixa a diversidade. Quer dizer, a troca gênica entre as altitudes. Então ela está trocando o pólen, está trocando sementes entre as altitudes. Né? Pelo menos trocou na época da formação. Então, só para não precisar ficar preocupado, eu falar, não, eu estou coletando 100 metros de diferença, não pode usar a semente. Então, só dá para mostrar como se usar a semente adequadamente. Bom, enfim, isso foi muito estudado no termo de manejo, eu não vou falar isso, porque eu tenho só 3 minutos a mais, né? Mas é o manejo da espécie, como é que se coloca. Eu vou mostrar aqui, vamos dizer, como algumas espécies da Mata Atlântica foram usadas para manejo, né? Echeveria ovata, que é a biriba, que é uma árvore que faz birimbau, que foi bastante manejada na Bahia, né? Teberoia cassinoides, todo mundo conhece, que é a cacheta, né? A Miconis longiflora, que é uma pioneira aqui da região, que tem bastante estudo também, e a nossa Jussara, né? Então, vamos mostrar os dados, então. Vamos direto para Euterpe edulis, para a cacheta. Então, tem adultos usados para extrativismo, adultos com manejo, né? Manejo chamado sustentável, e adultos sem manejo, que é a testemunha, digamos. Você vê que não tem nenhuma diferença aí para a diversidade genética, né? Zero, você vê que não tem diferença significativa, que é a última tabela, a última coluna, né? Não há nenhuma diferença significativa entre os manejados e os sem manejar. Quer dizer, se fizer de fato adequadamente, essa é a proposta do Federal de Santa Catarina, do Reis, se fizer deixar 50 matrizes por hectare, né? 30, 50 que ele propõe, não há nenhuma dificuldade em perder genes, enfim. O problema, na verdade, é o manejo mal feito, né? Eu não vou citar as outras espécies, porque não é o caso aqui, mas... Bom, passa mais um pouco só, já que tem pouco tempo. Ia falar sobre as curvas de regeneração natural, mas ia comparar com cedro móvel. Continua? Vai continuando, eu vou parar numa outra, última. Continua. Bom, isso aí é a curva do palmiteiro que foi manejada pelo Reis, pelo Valdemir Reis.
Então essa é a curva dos indivíduos adultos e jovens, né? E o verde escuro foi aquilo que foi deixado para a matriz, né? Então, enfim, tem muito modelo, né, que não tem problema de recorrer todos esses dados para vocês, né? Continua? Continua? É isso que eu queria parar, né? Vamos dizer, a gente estudou, vamos dizer, várias espécies, quanto vai o pólen, através do marcador molecular, e só para ver que cada espécie tem uma distância de caminhamento do pólen, né, através dos seus respectivos polinizadores, né? No caso da Jussara é 54 metros que eu já mostrei, uma abelha pequena, o freijó é 300 metros para a abelha média, proporcional, o cedro é 950 metros para a mariposa, o jatobá passando por 7 quilômetros através do morcego. Enfim, a gente tem muita informação de todas as espécies, né, de como é que a gente pode manejar cada espécie, né? Continua. Ia falar da cacheta também, o Arnaldo, mas vamos continuar. Eu vou passar as informações para não. Bom, continua a última, já que eu tenho pouco tempo. Eu queria só dizer, vamos dizer que informação não é problema. Nesses 20 anos, muita gente trabalhou duro nas universidades, em várias universidades, instituições de pesquisa, né, juntando dados. Então, esses dados estão disponíveis. Eu peço, vamos dizer, encarecidamente que a gente recorra a esses dados, que a rede recorra a esses dados de 20 anos, né? Não saiamos, vamos dizer, meio atabalhadamente, vamos dizer, tentando, vamos dizer, fazer somente da cabeça de alguns poucos, né? Recorram a esses dados, tem informação suficiente, né? Acho que todo mundo disponibiliza, então tem prazer, na verdade, em auxiliar, né, vamos dizer, para essa rede, um motivo tão nobre. Pela primeira vez eu vejo, vamos dizer, comunidades e comunidades, né, vamos dizer, unidos em cima de um objetivo comum, nobre. Muda completamente, acho, o status quo, né, dessa espécie, quando se falava em palmito, né, exploração do palmito, derrubar uma árvore grande, adulta, para dar 2 latas de palmito, 2 vidros de palmito, e agora se fala deixar a árvore em pé, manejá-la junto com as outras e ter mais do que isso por ano, né? Isso já está comprovado. Então, por favor, né, todos os nossos dados estão disponíveis, estou à disposição. Muito obrigado. Meu nome é André, eu sou do Ministério da Agricultura do Rio de Janeiro e acompanho esse belíssimo trabalho da Rede Jussara e também de longa data o trabalho do mestre Cageiro. E a minha pergunta vai para ele, quer dizer, com o conhecimento que ele tem da Mata Atlântica, da dinâmica ecológica da Mata Atlântica e de toda essa polêmica de legislação e do trabalho das comunidades, se ele qual a consideração dele sobre essa questão da legislação, da extinção da Jussara, se já há maturidade suficiente para que as comunidades tomem esse produto em suas mãos e comece a ser tratado como talvez o primeiro produto entre o florestal nativo e o produzido pelas comunidades, né, do entorno de áreas de conservação, porque é um assunto delicado, né, porque você vai começar a produzir, quer dizer, não é uma espécie melhorada. Eu acho que eu estou até pensando no momento aqui mesmo, né, não seria uma espécie a ser melhorada para ficar no entorno das unidades de conservação. Não seria interessante melhorar, seria interessante que essas comunidades usassem esses frutos do jeito que eles estão mesmo. Quer dizer, talvez essa maturidade garantisse mesmo que a planta não estivesse em extinção. Eu acho que, né, pelo trabalho que o Gajema tem em recuperação, né, da fitofisionomia mesmo da Mata Atlântica, ele pudesse nos dar uma luz disso, até para o pessoal do Ministério do Meio Ambiente levar a indicação da modificação da lei, né, que não entrasse em contradição, que o William mostrou muito bem. Bom, em relação
legislação de espécies de extinção, eu estava no Ministério na época que foi feita essa listagem, né? É lógico, essa listagem é feita com base numa grande reunião envolvendo pesquisadores de diversas partes do Brasil, né, nos diversos biomas, discutindo com informação qual a situação de cada espécie e argumentando por que entrar em lista de espécies de extinção ou não, né? E no caso a Jussara entrou, e eu acho que merecidamente, né, porque estava completamente sem controle e porque exatamente, vamos dizer, as pessoas que moram ao lado de reservas onde existe palmito simplesmente sentiam o direito de extrair palmito livremente. Então isso é lógico, a gente via, e muito difícil de controlar, exatamente porque num dia de chuva à noite, carregar 50 palmitos nas costas, não há nenhum problema, né, de fazer isso, e isso acontecia. É lógico, então, vamos dizer, com a mudança se houver realmente a mudança de mentalidade, vendo que é muito mais rentável colher um fruto para a polpa do que cortar uma árvore que nunca mais vai produzir, é lógico que não é possível, de fato, tirá-la da lista de espécies de extinção. Então, acho que é correto isso. Agora, para essas pessoas que estão querendo fazer manejo adequado, adensamento, eu acho que deveria haver uma reivindicação para que haja abertura para isso. Bom, isso aí é a questão da legislação, mas é possível argumentar para isso, né? Que as pessoas estão mudando a filosofia, na verdade, de manejo. Não é mais um corte de uma árvore, né? Você pode fazer 2 vidros de palmito, mas é para que, de fato, haja um manejo sustentável do fruto. E é possível fazer. E dá muito mais rentabilidade do que o próprio palmito para consumo, né? Então eu acho que deveria ser feito um esforço aqui nesse fórum, né? Nesse evento, de que se colocasse alguma proposta que pudesse sair daqui com uma recomendação de uma abertura para isso, né? Para esse caso, né? A questão de 100 a 600 indivíduos, né, eu acho, vamos dizer, que na reserva legal, se plantada, como ela colocou, a reserva legal é plenamente manejável. Não há nenhuma dúvida que isso é manejado. Reserva legal é manejável. Não há. Não, se é reserva legal, é manejável. Não, reserva legal é reserva legal. Reserva legal, se for reserva legal, como você falou, é manejável, não é nenhuma dúvida. Você pode, no estado de São Paulo, pode se plantar em reserva legal até 50%. Eu acho absurdo, mas pode. Então, é possível plantar 50% de uma espécie só. Pode ser seringueira, pode ser palmiteiro, né? Então, é possível fazer isso. Então, tem que ver a legislação direitinho, porque senão vai começar a falar besteira, né?